a tentação, a pessoa deve fugir ou enfrentar. A Bíblia ensina repetidas vezes a fugir das tentações, mas quando não tem como fugir, a pessoa deverá enfrentar, principalmente em nossos dias, com a banalização do sexo. Tiago 1, verso 14 e 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo carnal desenfreado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, se baseando nesta passagem, vemos que a tentação tem origem nos desejos e na inclinação do coração de cada pessoa. Se o desejo não for resistido, levará a pessoa ao pecado, depois à morte espiritual e por fim à condenação eterna. Deus poderá não livrar a pessoa de ser tentada, mas dará forças para resistir. Deus permite as tentações, às vezes como prova da fé e submissão a Ele, como foi no caso de Adão e Eva, por exemplo. Deus liberta a pessoa do pecado, mas não da presença do pecado. A Bíblia garante que Deus liberta do pecado e dá forças para resistir quando a pessoa se submete à palavra de Deus. Ser tentado é normal e não é pecado. Mas quando se cede ao pecado, existem duas posições. Ou a pessoa não era transformada e não tinha forças para resistir, porque não tinha o Espírito Santo, ou se era transformada, mas se cedeu ao pecado, por vontade própria. Uma pessoa transformada por Deus tem forças suficientes para resistir e vencer o poder do pecado. Romanos 5, verso 20, podemos aplicar esse versículo, que onde diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado está proliferando, a graça de Deus é maior. Antigamente, naqueles tempos, não existia internet, que você abria e já se deparava com certas coisas. Hoje tem. Mas a graça de Deus é maior, porque 1 Coríntios 10, verso 13, diz que Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. Mas isso se aplica apenas a uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e foi transformada. Ela só cairá se ela se ceder ao pecado. A guerra carne vezes espírito ou carne contra espírito só pode ser vencida pela pessoa que tenha o Espírito Santo. Gálatas 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quem anda no espírito não anda segundo a carne. É um ou outro. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O Espírito Santo não habita onde habita o pecado. Quem vive no pecado não tem o Espírito Santo. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Veja bem, a guerra é espiritual. E este se opõe um contra o outro para que não façais o que quereis. E isso se aplica apenas a uma pessoa transformada. Veja, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E isso indica a natureza carnal habitando mesmo na vida de uma pessoa transformada, querendo se ceder
e desejando coisas da carne. A pessoa regenerada tem o Espírito Santo, mas não significa que ficará imune às tentações. Gálatas 5, verso 24, Paulo disse: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas veja que diz crucificaram, apenas crucifica a carne, mas continua sujeito a pecar caso se ceda às tentações. Veja o caso de Davi, Sansão e Salomão, que tinham o Espírito Santo. Eram pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo e se cederam para o pecado da carne no campo sexual. Brincaram com a carne. Com a carne não se brinca. Se der brecha, cai. Paulo disse em Romanos 7, verso 18: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Na minha, na nossa e na deles, de todos, não habita bem. Davi disse, Salmo 51, verso 5: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Fui formado. A natureza do pecado habita na vida dos cristãos e dos incrédulos. Habita. O ser humano carrega a natureza do pecado junto com ele. Embora o crente esteja sujeito a pecar, mas ele não faz do pecado uma prática habitual, como fazem os incrédulos. 1 João 2, verso 1 diz: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Aqui não abre exceção para o pecado, mas mostra que o crente, mesmo salvo, está sujeito a pecar devido à natureza do pecado que habita nele, como foi Davi, como foi Sansão, Salomão. Davi e Sansão se arrependeram. E esse versículo aqui se enquadrou para eles. Tiveram um advogado para que os defendesse. A Bíblia manda fugir das tentações carnais, devido à nossa natureza ser carnal. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Fugir da prostituição, ou seja, fugir dos pecados da carne. 1 Timóteo 2, 22, Paulo diz para Timóteo: fugir dos desejos da mocidade, fugir da carne. Isso se aplica a namoros carnais e sem propósito, onde mantém relação sexual. O cristão solteiro só pode se envolver com cristãos com bom testemunho quando há propósito de casamento, senão é brincar com a carne. Foi isso que Paulo se referiu ao conselho dado a Timóteo. Ele não disse para Timóteo não se casar. Ele disse para fugir dos desejos da mocidade. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, porque é algo espiritual, que se enfrenta espiritualmente. Efésios 6, verso 11 ao 20, onde fala da armadura de Deus, armadura espiritual. Armas espirituais contra o diabo. Na nossa carne não vence. E já a carne, a Bíblia manda fugir, porque os desejos sexuais faz parte da natureza humana. É um desejo fisiológico. Da mesma forma que a pessoa sente fome, sede, desejo de urinar, etc. É um desejo fisiológico. Deus não tira isso, porque faz parte da natureza do ser humano. Faz parte do ser humano. A pessoa se converte, mas a carne não. Por isso ele sempre será propenso a isso e terá uma inclinação natural para as coisas relacionadas a sexo. Veja um exemplo, 1 Coríntios 7, verso 5, Paulo disse assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que foi que Paulo disse?
se abster da relação sexual para o casado somente para consagração, com consentimento de ambas as partes, depois se ajuntar novamente para que o outro não fique exposto às tentações. Foi um conselho que Paulo deu a crentes, cristãos, convertidos, não para ímpio, que satisfaz sua carne. Paulo diz para não deixar de satisfazer o outro, o cônjuge, para que ele não fique exposto às tentações. O ser humano tem uma propensão natural para as coisas relacionadas a sexo e ao dinheiro. As duas coisas que mais tenta o ser humano, pelo menos no meu ver, é dinheiro e sexo. Por isso manda fugir de tentações sexuais e do dinheiro quando se busca riquezas fora do trabalho, para que não caia em tentações e laços, conforme Paulo ensinou. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo disse para fugir da aparência do mal. Tudo que possa levar a pessoa a pecado, a pessoa deve fugir, por causa da sua natureza e da sua inclinação natural para o pecado. Existem coisas que a pessoa não faz porque não pode. Tem homens que não estão adulterando porque não tem dinheiro para bancar uma mulher. Se ganhar na Mega Sena ou ficar rico como artistas, cantores, jogadores ficaram, por exemplo, e ele entra nessa situação e geralmente não sai nunca mais. Quantas pessoas se perverteram depois que ficaram ricas ou depois que tiveram posição social? Não faziam antes porque não tinham dinheiro. Então a tentação, quando não se pode fugir, deve-se enfrentar e saber lidar com as situações, com as coisas que estão na internet, como pornografia, imagens sensuais, tanto na internet como na rua, em qualquer lugar, né? Pessoas com roupa de qualquer jeito. Tem que saber lidar com tudo. Então, obrigado, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo.